Pessoal, nada, né? Qualquer problema de interferência, vocês mandam uma mensagem aqui, tá bom? Pode ser que tenha algum ruído, por conta que eu estou na sala virada para a rua, e aí mesmo assim passam os carros, ônibus, como vocês conhecem muito bem, né? Tá. Antes de mais nada, né? Queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, assim, nossa, nada como a gente estar junto, dar risada, se cumprimentar, um momento de chamar atenção, se abraçar. Ô, Ti, até de Oi, mim? Até de mim? de todos, claro, que isso, de todos mesmo. E se Deus quiser, a gente vai passar por isso. Depende de todos nós, né? É uma fase. Se Deus quiser, a gente passa, vai passar e vamos sair melhores, mais evoluídos. Tá bom? Gente, é o seguinte, nas últimas aulas eu tenho discutido com vocês, né? Eu trouxe o tema instruções, né? Aprendendo a ser livre. Qual que foi a proposta? Qual que é a proposta, né? Trabalhar a ideia da liberdade, né? E ao mesmo tempo, né? A liberdade, conforme eu tinha falado para vocês na última aula, ao pensar a liberdade, a gente automaticamente pensa também, né, em um conjunto de regras e instruções. Então, para a gente ser livre, automaticamente a gente tem que seguir um conjunto de regras ou instruções, por mais que a gente não queira, né? Então, tem alguns tipos de regrinha chata que a sociedade, que a nossa família, que nós consideramos chato, mas que é necessário para a vida, né? Para viver em sociedade, para viver em comunidade. E aí, na última aula, eu trouxe para vocês a história Um Príncipe em Busca de Justiça, que é a história dos israelitas que estavam escravizados, né? No Egito. E aí toda a história de Moisés, né, de forma bem resumida, porque está toda essa história se encontra no livro do Êxodo, retomando um pouco com vocês, né? Então, o livro do Êxodo representa a saída dos israelitas que estavam escravizados no Egito e a ida e a volta a Canaã, né? A terra prometida, a terra que Deus deu por direito, né, a eles, né? Que inclusive nós discutimos lá nos primeiros encontros de Abraão. Lembra quando eu apresentei a figura de liderança de Abraão para vocês? E eu dei uma olhadinha aqui no chat. E aí, o que mostra, retomando, né? O que mostra a história de Abraão, né? Que Abraão tinha uma vida tranquila, e aí Deus fez uma proposta para ele, né? Você vai formar uma grande nação, você vai formar a nação do meu povo, então, né? E aí mostrou todo o caminho para ele, e a gente mostrei para vocês o mapa, ele saiu da região da Mesopotâmia até a região de Canaã ali. Isso é anterior. Passou várias histórias, o povo israelitas ficou por muitos anos escravizados no Egito, né? E a passagem que eu trouxe para vocês na última aula foi a libertação, através de quem? Através de Moisés. Então, galera, Moisés é o principal profeta judaico, tá? Lembra, eu fiz fiz um esqueminha para vocês na lousa, em uma daquelas aulas que eu mostrei para vocês, a figura de Jesus Cristo, a importância do cristianismo, de Maomé para o islamismo, né, dentro das religiões abraâmicas. E Moisés é o principal profeta do judaísmo, tá? Ele não é o Messias, porque eles estão aguardando a vinda do Messias, né? O exemplo, eles estão aguardando a vinda de Jesus Cristo, não que vai se chamar esse nome, mas eles estão aguardando ainda, da tradição judaica. Então, a figura de Moisés, ele é o maior profeta, ele é o mais considerado, tá? Então, na aula de hoje, por falar de profeta e falar dos israelitas, eu quero discutir e apresentar um pouco com vocês. Eu acho que vocês já conhecem muita coisa, porque é muito próximo da nossa cultura, né? E é muito próximo da tradição cristã. Quando a gente, vários aspectos a gente fala na tradição judaico-cristã, na missa, os nossos feriados religiosos, muitas das nossas características da religião cristã, ela tem um forte aspecto do judaísmo.
Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês, discutir um pouquinho sobre a tradição judaica, sobre a religião judaica, tá? Gente, a religião judaica, ela está dentro daquele tronco abraâmico, né? Antes de tudo, o que vocês sabem sobre a religião judaica, sobre o judaísmo, né? Gente, aí, depois eu vou deixar uma questãozinha lá para vocês. Eu acho que vocês já têm alguma ideia, né? Alguma característica, região, algum evento histórico, né? Bom dia. Oi, Bom dia, bom dia. Semi. Pode falar. É a Semi, Thiago. Oi, CM, bom dia. Reconheci. Tá. Oi, Semi. Tá tudo bem, Thiago? Passei para dar um salve, para saber se estava correndo tudo bem. Tudo certo, tudo certo. Que bonitinho todos aqui, né? Parabéns. Estou muito orgulhosa dos meus 7º anos, viu? Tiveram que pular cedo. Estou muito orgulhoso também, tá todo mundo aqui, meu, Para legal. você ver que quando todo mundo faz a sua parte, tudo acontece de um bom modo. Enquanto eles levantaram da cama e sentaram na cadeira para estudar, você levantou de madrugada, foi para o colégio trabalhar. Exato. Difícil, né? Semi. Mas vai passar. Semi. Oi? Posso fazer uma pergunta para você? Quem que tá falando? A Isabela. Liga a câmera, meu amor. Quando a gente voltar Bela. na escola, Isabela, eu liguei a câmera. eu não tô te... Aí, diga. Depois eu preciso Quando- sair para não atrapalhar o professor. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai poder se abraçar? Bom, não sei ainda. A gente vai ter que saber como vai ser. A gente, com essa pandemia do coronavírus, a gente não tem respostas. A gente vive um dia atrás do outro. Tá chato assim, não tá, Bela? Muito. Só que vai ser assim, ó. Quanto mais as pessoas ficarem em casa, mais rápido a gente vai poder voltar para a escola. E lá, eu estou pensando que talvez a gente tenha até que usar um pouco de máscara antes. Mas nós vamos seguir o que a área da saúde do Estado de São Paulo, e o colégio segue isso, recomendar. Eu acho que o primeiro passo vai ser poder se abraçar. Acho que beijo vai demorar mais um pouco. Você não acha, Thiago? Eu acho que, pelo menos esse ano, eu acho que o abraço, o beijo, pelo menos o distanciamento em lugares fechados, acho que vai ser necessário. E a utilização, claro, né? Ai, né? Bom, mas de qualquer forma eu vou sair. Eu só deixei um salve aqui para o professor Tiago, que está começando na modalidade online, tá? Sim. E assim. Professor, Só um minutinho, Dani. você tá na escola? Depois Professor, explica para eles por que você teve que ir ao colégio, tá? E outra coisa, recomendação, viu, galera? Fechem o microfone para estar dando microfonia. Professor, assim, Matheus, fecha o microfone que eu preciso dar um recado. depois eu preciso falar uma coisa. Olha, muitos alunos estão reclamando do uso que os outros estão fazendo do chat. Esse chat é diferente, não é o chat do nosso WhatsApp, não é... Tudo que for utilizado no Google Classroom é uma ferramenta de trabalho, então não pode ficar zoando nesse espaço. O chat, ele fica gravado. Depois, quando o professor for olhar a aula ou vocês a aula, se tiver alguma dúvida registrada ali, eles vão poder atender. Agora, com bagunça, a gente vai se perder. Então, é o uso responsável da ferramenta, tá bem? Matheus vai falar e eu vou embora depois. Beijos. Diga, Matheus. Então, assim, eu tô falando com o Pedro, e ele não tá conseguindo entrar por causa que o computador dele não tá ligando, tá bom? Quem é? O Pedro. Qual Pedro? O Pedro Alves Queda. Aqui a mãe dele é professora de inglês? Isso. Tá certo. Ele tem que comunicar ao colégio, viu, meu bem? Tá bom. Sobretudo porque a mãe é professora, ela também deve estar passando por isso.
Porque tudo que for de informática tem que ser com o pessoal da área, eu não consigo resolver. Tem que ver se não é com o computador dele. Não sendo, a escola pode ajudar. E eu mais nessa parte pedagógica, viu, Violeiro? Beijos e abraços virtuais para todos. Boa aula, Pro. Valeu, Semi, bom trabalho aí. Tá certo. Obrigada. Então, pessoal, depois eu falo porque eu estou aqui no colégio, tá? Depois eu encerro a gravação e dou e explico para vocês. Então, galera, um pouco da religião judaica. Por que eu trouxe para vocês, né? Já avisei, já tinha falado para vocês no início da aula. Então, a tradição cristã, a religião, o cristianismo, ela tem muito aspecto, muitas características, uma herança muito forte do judaísmo. Tanto é que parte da Bíblia, os primeiros livros sagrados ali no Antigo Testamento, eles são também considerados livros sagrados no judaísmo, tá? Então, por isso que a gente está dentro da tradição judaico-cristã das religiões abraâmicas, algo que eu já tinha comentado com vocês. Então, a história, ela se entrelaça mais ou menos, deixa eu só deixar o chat aberto, ela se entrelaça aproximadamente há cerca de 4 a 5 mil anos, a história do povo judeu, tá? Na região hoje da Palestina ali, região de Jerusalém, toda aquela região da Palestina, tá? Inclusive, eu acho que vocês já viram algo sobre o país de Israel. O país de Israel, ele é a representação, como que a gente pode colocar, o Estado que representa o povo judeu. Essa história da terra prometida. É o Estado de Israel. Beleza? Então, essa imagem que eu deixei para vocês, caso vocês não conheçam, essa vela, que é o principal símbolo se não é, o principal símbolo é a estrela de Davi, mas é um símbolo muito forte, uma representação muito forte da religião judaica, é o Chanukiah, se chama, tá? Esse candelabro aí de 8 velas. Com certeza vocês já viram em algum momento. Em alguma imagem, ele representa muito a religião judaica, assim como a estrela de Davi, que eu vou mostrar a foto para vocês, tá? E aí, durante a festa Chanukah, né? Que ela celebra aí o milagre ocorrido no Templo de Salomão. Vou explicar para vocês qual foi esse milagre mais para frente, tá? Do Templo de Salomão. Só algumas características. Então, esse Chanukiah, né? Que é esse candelabro, ele é utilizado, essa festa, né? Essa festividade do Chanukah, eles acendem uma vela por dia, tá? É uma data celebrativa muito importante para eles. Então, cada dia eles acendem uma vela, tá? E esse chapeuzinho aqui, ó, estou te chamando, né? Que na verdade não é o chapeuzinho, é o kippah, tá? Acho que vocês já escutaram em algum momento também, já viram algum judeu utilizar em algum filme. Aqui em Marília, é difícil a gente encontrar com judeus, geralmente a gente encontra com judeus nas maiores cidades. Aqui em Marília, eu não conheço nenhuma sinagoga, né? Mas eu acredito que existem judeus aqui sim, tá? Qual que é a representação do kippah, galera? Não tá dando para ver a imagem direito? A representação do kippah... Eu tô vendo. Oi? Eu estou vendo. Tá, Eu beleza. também não tô conseguindo ver. A representação do kippah, galera, ele tem representação de temência a Deus, tá? Então é algo de temência, é o judeu que ele teme, ele tem um respeito a Deus, por isso que eles usam esse chapéu, essa espécie de chapéu, beleza? Vamos lá. Então, um pouco eu já tinha falado para vocês naquelas primeiras aulas, né? Toda a organização da sociedade, oi Luiz, toda a organização da sociedade, ela tem como base, né? A família de Abraão, então, por isso que ela é chamada de religião abraâmica, e a formação de uma nação através do grande patriarca, o grande pai da fé, Abraão, tá?
que aí instituiu aquelas 12 nações. Lembra sobre as 12 nações que eu também havia falado lá no início do ano para vocês? Vou deixar para vocês também, depois eu deixo o material daquelas primeiras aulas, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá. Um pouco esse texto aqui é um pouco que eu comentei da leitura que a gente fez na última aula, do livro do Êxodo. Professor, Representa essa saída, né? A grande liderança foi Moisés. E aí, o que eu apresentei o livro do Êxodo? Eles são libertos e, ao mesmo tempo, eles recebem instruções. O que são essas instruções? As tábuas com as 10 leis, o decálogo, assim chamado, né? As 10 instruções recebidas por Moisés. Então, aqui, a última aula, a proposta foi: o povo israelita ele foi liberto. A partir do momento que ele foi liberto, eles receberam as instruções de viver em sociedade, viver em comunidade, escrito naquelas 10, nos 10 mandamentos, chamados decálogos, né? Uma ilustração, mais ou menos, do que é a imagem do Mar Vermelho. Depois eu vou deixar um vídeo para vocês, com essa ilustração, tá? Galera, vou deixar também um material muito interessante de alguns estudiosos que fizeram uma análise dessa abertura do Mar Vermelho, tá? A ciência tem um olhar sobre esse episódio do Mar Vermelho. Basicamente, vou resumir para vocês basicamente, segundo algumas, não é que seja uma verdade absoluta, segundo algumas hipóteses que alguns cientistas colocaram, em determinada época do ano, esse Mar Vermelho, ele sofre uma espécie de um afastamento, né? Um refluxo, digamos. Segundo essas hipóteses, está cortado verticalmente. Segundo essa hipótese, o povo passou justamente nesse período desse grande afastamento. Mas isso é uma outra discussão, vou deixar para vocês por curiosidade, para mostrar para vocês que tem, tá? Que tem estudiosos, tem cientistas, historiadores que fazem uma análise sobre esse relato bíblico. Beleza? Gente, então um pouco eu já tinha adiantado para vocês na última aula, no início dessa apresentação. Qual que é os escritos sagrados dos judeus, a tradição, né? É o chamado a Torá, tá? Dessa forma aí, é a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia, gente? A Bíblia é um conjunto de livros, tá? O significado de Bíblia é de biblioteca, de um conjunto de livros. Esse conjunto de livros sagrado para os judeus se chama a Torá, tá? E são dois ao todo. A Torá é o conjunto de livros históricos e a Talmud é as interpretações históricas sobre a Torá, tá? De religiosos antigos, religiosos históricos da tradição judaica que comentaram esse livro, a Torá. Aqui é uma representação desse livro, tá? Na sinagoga de Yeshua, no Mianmar, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês, tudo bem? Aí, se tiverem alguma dúvida, vocês digitam, ou no final da aula, vocês perguntam. É mais uma apresentação para vocês, tá? Então, o conjunto do livro histórico, ele se chama a Torá, tá? É a Bíblia deles. Lembrando que a Bíblia vem de biblioteca, de conjunto de livros. A Torá se encontra nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tá? Então, ele está ali, Gênesis. Olha, o professor de ensino religioso não vai lembrar de cabeça todos. Eu sei que tem o Êxodo, eu sei que acho que tem o Cânticos, tem alguns, tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, depois eu pego para vocês quais é a compilação deles, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui algo do tipo. E o Talmud, que é considerado religioso também, né? São as interpretações, tá? Da Torá. Como que a tradição judaica, como que a religião e a tradição judaica, eles mantêm algumas características que
para muitas pessoas é arcaico, é antigo. A Torá, pessoal, eles não são feitos, eles não são escritos, não são publicados de maneira impressa, tá? Eles são escritos à mão, tá? Através dos escribas. Quem são os escribas? Já escutaram falar em escriba? Para quem tem um contato mais próximo na igreja, quando fala em várias passagens bíblicas, falam dos escribas, tá? Os escribas é uma pessoa, é um grau, né? Um religioso, né? Como que se fosse um padre, né? Da religião judaica. E a Torá, elas são escritas à mão por eles, pelos escribas. Então, a palavra escriba aí, logo você já remete já pelo nome de escritor, algo que remete a escrever, tá? Então, todas as instruções da Torá, elas são escritas pelos escribas, tá? Escribas em um pergaminho. Aqui fica... deixa desligado mesmo, Isa. Depois, no final, a gente abre a câmera. E aí, elas são colocadas na parede de uma sinagoga. A sinagoga é a igreja para os judeus, tá? Não leva esse nome de igreja, se leva o nome de sinagoga. Beleza? Aqui um pouco sobre como que é o rito, né, gente? O rito judaico. Então, durante a celebração judaica, né, o escriba retira esse pergaminho. O que é o pergaminho? Né? A Torá, né, dessa arca que fica na sinagoga, e faz a leitura. O rolo é retirado dessa arca, e ele faz a leitura em voz alta, tá? Um pouco das características do rito judaico. Imagem do escriba para vocês. Escrevendo a mão. Valeu, João. João colocou aqui, o professor não lembrou de cabeça, tá? É Gênesis, né? O Êxodo, então o livro que a gente leu, o Levítico, Números e Deuteronômio, tá? São os 5 primeiros livros, são chamados pentatêuticos, tá, gente? São os 5 primeiros livros aí da Bíblia, que ele é considerado sagrado também no judaísmo, tá? Por isso que estamos dentro da tradição judaico-cristã. Gente, algo muito forte também, que na última aula eu falei, acho que vocês estão percebendo que eu estou retomando vários pontos da última aula e algo que a gente já discutiu também nas aulas anteriores, antes da nossa parada. A ideia de aliança com Deus, tá? Isso é muito forte na tradição judaica e no cristianismo também. A todo momento, Deus está fazendo uma nova aliança com Deus, um novo pacto. Então, em diversos momentos na Bíblia, a gente consegue destacar isso. Um exemplo, esse momento que a gente leu de Moisés é um momento de pacto, um momento de aliança com Deus. A passagem de Noé também é um novo momento de aliança da Arca de Noé. Só para vocês, eu não lembro se eu comentei, eu acredito que eu comentei no ano passado, mas para lembrá-los. O arco-íris, lembra que no final da passagem de Noé, Deus fala assim para Noé, olha, ao final, quando o dilúvio, quando a chuva parar, você vai ver um arco-íris. Junto vai vir um pássaro, uma pomba com um ramo de oliveiras, né? De forma bem resumida. A aliança, o arco-íris, ele tem a representação da nova aliança com Deus, dos homens com Deus, tá? E essa passagem, propriamente também, que a gente leu na última aula, é uma nova aliança. A vinda de Jesus Cristo, galera, também é uma nova aliança de Deus com a humanidade. Então, a todo momento dentro da tradição judaica, é feito alianças. Ou seja, na hora que a sociedade está daquele jeito, está o caos, acontece algum evento histórico e é feita uma nova aliança e realizada uma nova aliança entre a humanidade, entre os homens e Deus. O que é aliança, né, galera? Essa aliança foi iniciada lá com Abraão.
Lembra quando ele foi convidado, quando ele foi chamado para formar, o título da nossa primeira aula foi o chamado para formar uma grande nação. Então, Abraão foi chamado para formar uma grande nação. Esse chamado foi a primeira aliança. E aí foram tendo diversas alianças, até a vinda de Jesus Cristo, que representa a última aliança. Assim, beleza? Então, um pouco aqui eu deixei para vocês. No judaísmo, os principais conceitos é a ideia de pacto ou aliança com Deus. A aliança teve início, olha lá, um pouco que eu estava falando. Teve início quando Deus chamou Abraão e prometeu o território, a descendência, um pouco eu já tinha falado, tá? Lembrando que todo esse material vai ficar disponibilizado para vocês, tá? Galera, as principais crenças, principais características, tá? No judaísmo. Vocês vão se identificar porque é muito próximo de nós, né? Quando eu falo nós, do cristianismo. Eu falo nós por conta da identidade nossa como colégio, por ser um colégio católico, cristão/católico, tá? Beleza? Então, as principais crenças. Ela é caracterizada, né? Por ser uma religião monoteísta, a primeira religião que se tem um Deus, né? E o nome desse Deus é representado por esse tetragrama, por essas quatro letras, o Y, o H, o W e o H, o Y, H, o W e o H. Prestem atenção que a gente não consegue pronunciar, né? A tradução é próxima a Yahvé, tá? O que os judeus, que está aqui nesse texto que eu estou mostrando para vocês no slide, Oi, professor, diga. Pode ligar a câmera. A câmera do microfone. Beleza. Escolhi agora a câmera. Ô, professor. Oi, diga. Bom dia, professor. Bom dia. Deu problema com a internet que eu consegui só entrar agora. Tranquilo, a aula já está sendo gravada. Tá? Depois você pega o início da aula, beleza? Quando que eu vejo a gravação? Vai ficar disponibilizado na plataforma para vocês. Tá. Depois, tá? Fica tranquilo aí. Então, galera, na tradição, se por acaso vocês se depararem em algum momento com esse tetragrama aqui, com essas letras, ela tem um significado de Deus para os judeus, tá? É o nome de Deus, que é algo como se chama Yahvé, tá? O porquê que esse é utilizado, esse tetragrama, conforme eu coloquei aqui para vocês. Segundo a tradição judaica, o Deus é tão sagrado, o nome de Deus é tão sagrado que é impossível, é muito difícil por ser pronunciado, tá? Então, por isso que ele leva esse nome aqui, é muito difícil de ser pronunciado essas letrinhas aqui, ó, Y, H, W, H, que é algo próximo a Yahvé. Eu acredito que vocês já escutaram, para quem é mais próximo, quem participa da igreja, né, o nome Yahvé. Né? Eu coloquei aqui para vocês, tá? Que ele já tinha falado que ele é muito difícil de ser pronunciado ou escrito, e ele pode ser substituído por Adonai, né? Que é o nome do Senhor, tá? Gente, nesse último ponto aqui, é o que eu já tinha adiantado para vocês no início da aula. Então, os judeus, eles estão aguardando a vinda do Messias ainda, tá? Para fundar o reino de Deus na Terra. Se para os cristãos, católicos, né? Se para os católicos evangélicos, né? Os cristãos, essa figura do Messias, ele é representado por Jesus Cristo, os judeus estão aguardando ainda. Beleza? Eu tinha falado, acho que vocês já estão bem, já sabem disso já. Pessoal, uma característica muito forte, a gente já está se encaminhando para o final da aula, é uma aula bem de apresentação para vocês mesmo. Uma característica dos judeus é a ênfase à educação e ao estudo.
O judeu, gente, eu não sei se vocês, eu acredito que não, mas os judeus, eles, além de ter sido um povo muito, né, os judeus foram muito perseguidos na história, inclusive no evento da Segunda Guerra Mundial, foram os que mais foram perseguidos ali, né, o Hitler, o período ali, período de genocídio aos judeus, né, eles foram muito perseguidos, né. Os judeus, eles, como que eu posso colocar para você, explicar para vocês? Eles sofrem muito preconceito, eles são carregados de forma pejorativa por algumas características. As pessoas geralmente falam muito, talvez vocês escutam, algum tipo dessa expressão assim. Se não escutarem ainda, em algum momento, infelizmente, vocês irão escutar. Ah, fulano de tal é judeu. Quando fala fulano de tal é judeu, representa assim, o fulano de tal é muquirana, ou o cara gosta de dinheiro demais, ou o cara não gosta de gastar, sabe? Os judeus, eles sofrem muito preconceito, eles são muito carregados, eles sofrem essa estigma. E por que muitas vezes as pessoas falam do judeu de uma forma pejorativa, como pessoas que gostam de dinheiro, ou pessoas que não gostam de gastar? Porque o judeu sempre lhe deu muita ênfase ao estudo, à educação, ao estudo. E eu acho que vocês já perceberam, quem dá muita ênfase à educação e ao estudo, logo sobressai sobre os demais. Então, na história da humanidade, na grande história, os judeus, eles sempre tiveram empresas, teve muitos judeus banqueiros na história da humanidade. Vocês vão discutir nas aulas de história também, eu não vou me aprofundar muito. Os judeus, eles são donos de grandes meios, de grandes empresas, grandes corporações. E isso se dá de forma histórica. O porquê que o judeu, ele tem um poder, geralmente os judeus, quer dizer que todo judeu é rico? Não quer dizer que todo judeu é rico. Mas grande parte dos judeus, ele tem a gente pode colocar que tem uma boa condição financeira. E o porquê que tem uma boa condição financeira? Pela ênfase histórica no estudo, tá? Então, os judeus, eles sempre enfatizaram muito o estudo, a leitura, tá? Inclusive, o sábado, o que o domingo nosso é o dia de descanso, o sábado é para o judeu. E eles tiram esse dia, além da reunião em família, o almoço, o dia sabático, assim chamado para eles, né? É um dia especificamente para leitura e estudo dos relatos da Torá e do Talmud, tá? Dos dois livros considerados livros históricos aí sagrados para eles, tá? Então é uma característica muito forte dos judeus a educação. Beleza? Então, se por acaso, infelizmente, vocês vão se deparar em algum tipo de expressão, as pessoas carregam, infelizmente, as pessoas reproduzem, muitas vezes até nós, né? A gente não é perfeito, muitas vezes até nós reproduzimos alguns tipos de preconceito, alguns tipos de fala, né? E se por acaso um dia você escutar esse tipo de expressão, fulano de tal é judeu, nesse sentido, saiba que vai nesse sentido, do gostar de dinheiro. Logo, o porquê gostar de dinheiro? Os judeus, eles sempre estiveram à frente pela ênfase do estudo, beleza? Uma característica da sociedade judaica aí. Gente, só para vocês terem uma noção, né? O país de Israel, ele está ali no Oriente Médio, né? Vários países pobres, e ele é um país muito desenvolvido em questão educacional, e só para vocês terem uma noção, né? Eles conseguem fazer o processo de me ajuda aí, pessoal. Tirar o sal da água salgada, esqueci agora, me travou a língua. Tirar o sal da água salgada, eles fazem esse processo muito bem. Então, eles detêm. Não, Isa, não tem, tá? Não tem, beleza? A maçonaria, ele pega alguns aspectos religiosos, Santo Graal, tá? Mas não tem uma relação com o judaísmo, tá bom? Beleza?
Então, o exemplo que eu peguei do país de Israel para vocês, ele é um país muito, mas muito desenvolvido. Justamente por vai nesse sentido, a ênfase na educação, tá? E aí eu já coloquei uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Tá? Oi, Tiago, quando os judeus eram presos na Segunda... Peraí. Tiago, quando os judeus eram presos na Segunda Guerra, eles podiam fazer... Não, não eram, tá? Eles não podiam fazer o culto, não podiam fazer as celebrações, beleza? Na Segunda Guerra. E, galera, é que eu não vou aprofundar tanto com vocês, porque senão vai acabar atropelando, mas na Segunda Guerra eles foram perseguidos justamente por isso, tá? O que acontece, de uma maneira bem resumida? A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, tá? Ao perder a Primeira Guerra Mundial, os judeus, eles são culpados pela essa perca dessa guerra. Por que eles são culpados? Porque na sociedade alemã, lembra que eu falei que os judeus eles sempre tiveram grandes empresas, grandes lucros empresariais, sempre tiveram muito dinheiro? Quando a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, se criou uma ideia que os judeus não ajudaram a Alemanha, como eu posso colocar, não ajudaram a Alemanha de uma forma financeira a ficar na guerra. Então, esse é um dos motivos, tá, gente? Esse é um dos aspectos. E aí, isso na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, criou-se toda uma situação de ódio aos judeus, culpando os judeus pela perca da Primeira Guerra Mundial, como se os judeus fossem uma escória da sociedade alemã. Né? E aí, através do nazismo, da figura do Hitler, aí cometeu esse genocídio. Oi, mas a Alemanha não está errada? Está errada em que sentido, João? Pode abrir o áudio aí, se você quiser. A Alemanha está errada, claro. Errado em, tipo... Ela não devia ter feito isso, porque, de qualquer jeito, as empresas estariam ajudando, porque, tipo, toda hora dão transação, todas as coisas aí. Então, meio que toda hora ela estaria ajudando. Então, a Alemanha tá errada nisso, não é? Tá errada, claro, tá erradinho. E, gente, quando a gente fala assim de Segunda Guerra, de Alemanha, vamos tentar fazer o exercício de que, quando falarem em Alemanha, eu entendi sua pergunta, João, não é todo o povo alemão, não foram todos os políticos alemães, tá? Foi um determinado partido político da Alemanha, denominado do Partido Nazista, né? Que criou toda essa situação através de discurso de ódio. E aí, vocês vão discutir no 9º ano, né? Mas adiantando para vocês um pouco. A situação da Alemanha não era uma situação boa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e começou a culpar os judeus começou a se responsabilizar os judeus, tá? Como o grande culpado pela guerra aí, pela perca da guerra, tá? Outra questão também que os judeus foram muito perseguidos, né? Lá, quando Jesus Cristo foi morto, né, gente? Quando ele foi crucificado, depois ele ressuscitou, quando ele foi crucificado, quem que gritou para Jesus? Quem que eram os chefes das leis ali, que deixou Jesus ser crucificado? Os judeus. Então, os judeus também foram, por muito tempo, perseguidos também, pelo fato da crucificação de Cristo. Beleza? Pouco eu já tinha falado para vocês. Então, o calendário judaico é rico em celebrações, rituais, preces, um pouco sobre o sábado também, o Shabat, né? O dia sabático para os judeus, que é reservado exclusivamente para educação, repouso, tá? O convívio com a família. Eu separei uma foto para vocês, beleza? Então, o sábado é um dia que os judeus ele retira esse dia para o convívio da família, para a leitura dos registros sagrados, do Talmud, para a celebração, tá? Como se fosse um domingo para os cristãos, tá? Beleza? O que mais aqui? Gente, das festas judaicas,
O calendário judaico é muito parecido com o calendário cristão. Também tem diversas comemorações, diversos feriados. E eles têm também a Páscoa. A saída do povo a saída dos israelitas do Egito, o episódio da última aula. Qual que é a sua pergunta, Vinícius? Pode ligar o áudio aí. Professor, tá me ouvindo? Tô, claro. Eu fiz uma atividade, aquela atividade lá do Amor Elimina Regras, eu fiz ela manuscrito, e eu não tinha visto, porque eu estava no computador, eu acho que não apareceu, eu não tinha visto que era para você ter feito escrito no computador. Aí eu mandei em outro campo de atividade, acho que daquela outra, conta como não feito ou conta como feito? Não, quando você mandou, eu vou entrar no sistema, eu vejo lá. Caso eu não consiga encontrar, eu mando uma mensagem para você, tá bom? Tá bom. Beleza. Professor, imagina, eu não fiz, eu tirei a foto e mandei para você, né? Quando chegou aqui, Beleza. Ó, no final da aula, depois da gravação, eu tinha enviado gravação de eu mando pra geografia, vocês. só que não foi. Depois da gravação, tá, galera? Tira a dúvida. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que eu já tinha adiantado, né? As festas têm várias celebrações. E essa passagem da última aula que a gente discutiu, do êxodo dos israelitas, a saída dos israelitas do Egito e a ida para Canaã, né? Para a terra deles, para a terra prometida, né? É a Páscoa, de passagem, tá? É a comemoração da Páscoa judaica, tá? Então, existe a Páscoa judaica. A Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo. Os judeus existe a Páscoa também. A Páscoa é a libertação, é a história, né? É a comemoração da libertação. É o episódio mais importante para os judeus, beleza? Perdão. Mais importante. A data mais importante no calendário judaico é a Pesach, né? Que é a passagem, que é o êxodo, beleza? E aí, um pouco eu mostrei a imagem para vocês. Comemoram de diversas maneiras, né? Geralmente assim, ó, conforme essa imagem do fundo aí. Um pouco como que é. Então, o cordeiro é assado para lembrar a aliança de Deus com o povo, né? O Deus que marcou com sangue as casas, evitando a morte. O pão é comido sem fermento para lembrar que as gerações anteriores não tiveram tempo de deixar o pão crescer. Ervas amargas são comidas para recordar o sofrimento do povo em sua caminhada pelo Egito. Tá? Então, são algumas características do dia da Páscoa. Se na Sexta-feira Santa é a data, Natal e Sexta-feira Santa são as datas mais importantes para os cristãos, essa passagem da Páscoa é uma das, se não é a mais importante para os judeus. E aí tem todo o rito, né? Se para os cristãos na Sexta-feira Santa não se come carne, não se come a carne vermelha, né? Para os judeus é assado um cordeiro para lembrar cordeiro. Ó, para quem vai na missa, né? Lembra daquela parte, Cordeiro de Deus que tirais os pecados. Olha a ideia do cordeiro, né? Olha como que a gente tem uma tradição judaica muito forte. Então o cordeiro ele mostra essa aliança, tá? De uma passagem bíblica também, do sacrifício do cordeiro, enfim, que eu não vou entrar agora, porque senão a gente vai tomar muito tempo da aula. E aí algumas características, é comido um pão sem fermento, para lembrar gerações, e as ervas amargas para lembrar o sofrimento do povo do Egito, lembrar os antepassados. Sobre a ética judaica, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, é uma religião monoteísta, Yahvé é o nome do Deus, né? Representado por aquele tetragrama, que também se chama de Deus, mas o nome é o Yahvé, né? E os princípios, as orientações, ele está composto na Torá, né? No livro religioso, que contém, né, a Torá e o Talmud, que contém, além do decálogo, que é as 10 palavras, desculpa, que é as 10 orientações, o decálogo, ele tem também no Torá, agora eu não me recordo essas 613 orientações para as instruções práticas, se não me engano,
Está no Talmud, tá, gente? Depois eu vejo aqui para vocês. Aqui no texto, eu coloquei como Torá. Tá? Depois eu revejo certinho, tá? Tem mais 613 instruções e representações, tá? De instruções para a vida prática. Beleza? Um apanhado geral para vocês. Então, a origem na região da Palestina, assim como o cristianismo, assim como também o islamismo. Então, a religião o tronco abraâmico está presente na região ali da Palestina, tá? O principal profeta, para finalizar, né? É a figura de Moisés, tá? O local sagrado, tá, gente? É o Muro das Lamentações. Depois eu vou mostrar uma foto aqui para vocês sobre o Muro das Lamentações. O que é o Muro da... Se por acaso muitos de vocês já sabem, acredito que já tem em mente o que é, né? Aquela parede onde as pessoas ficam ali rezando, ficam pedindo. Ali era o Templo de Salomão, o grande templo de Israel, que foi destruído diversas vezes. E aquele muro foi a única parede que sobrou do templo. Tá? Ele foi destruído por diversas vezes, foi destruído a primeira vez pelos babilônicos, tá? E a última vez, acho que foi 2 ou 3 vezes, a última vez ele foi destruído pelos romanos. E a única parte que sobrou dos romanos foi aquele muro, aquela parede chamada de Muro das Lamentações, tá? Galera, para curiosidade de vocês, o Templo de Salomão, que a Igreja Universal inaugurou em São Paulo, depois eu mostro também a foto para vocês em seguida. O Templo de Salomão é uma réplica desse templo de Jerusalém, tá? Desse Muro das Lamentações, da Igreja Universal, que tem em São Paulo. É um templo que foi inaugurado há alguns anos, beleza? O local de culto, assim como os cristãos têm a igreja, os muçulmanos têm a mesquita, para os judeus são as sinagogas. A época, né, ela é datada de 2000 a.C., beleza? E o nome da divindade é esse tetragrama que eu tinha colocado aqui para vocês, representado pelas letras YHWH. Se vocês virem em algum local essa descrição, saiba que é a representação de Deus, é o nome de Deus para os judeus, tá? Que se revelou na Torá, beleza? E os livros sagrados, a Torá, que são os pentatêuticos, os primeiros livros da Bíblia, e a Talmud, que é as orientações, são os comentários dessa Torá, beleza? Desse livro. Gente, a gente encerra por aqui, mas ainda não é para sair, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, só para curiosidade aqui, o Templo de Salomão e em São Paulo e as Lamentações, e aí eu abro para questões, e a gente vai para as questões práticas. Espera aí. Muro das Lamentações. Só um minutinho, tá? Deixa o professor abrir aqui para mostrar para vocês. Professora, deve estar preta. Ah, tá preto. Não, sim, eu sei disso. O que eu estou aqui ajustando, tá? Espera aí um pouquinho. Eu vou tirar aqui só um minuto. Parar a apresentação. Espera aí, galera. Quero abrir uma imagem para vocês, tá? Deixa eu... Só um minutinho. É que a internet aqui não tá aquelas coisas. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês.
que eu quero encontrar uma imagem. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui mesmo. Peraí. Vou liberar aqui para vocês. 3 pontinhos. Apresentar agora. Gente, peraí. O professor está apanhando aqui do sistema, que eu estou querendo liberar aqui para vocês. Vou apresentar agora. Peraí. Janela. Entendi. Peraí, agora eu entendi aqui. Estão enxergando aí, gente? Sim, sim. Ó, pessoal, esse templo está na cidade de São Paulo, tá? No bairro do Brás. É o templo, ele é uma réplica praticamente original, tá? Assim, ele foi posto como uma réplica original das representações, da representação do templo de Salomão. O templo que tem essa imagem aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Gente, e essa imagem? Vocês estão enxergando ou não? Espera aí, deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês. Tá dando pra enxergar assim. Tá, espera aí. Apresentar agora. Chrome. Muro das Lamentações. Gente, acho que eu acredito que vocês irem em algum local, né? Essa é a imagem do Muro das Lamentações. Fica na cidade de Jerusalém, o local sagrado, né? É o local máximo sagrado para os israelitas, né? E é aquilo que eu tinha falado para vocês. Esse muro, né? Foi o que sobrou do Templo de Salomão. Aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês é a réplica desse templo, tá? Ela está na cidade de São Paulo. Professor, quem que fez essa réplica? Que igreja? A Igreja Universal do Reino de Deus, tá? A Igreja Evangélica Universal. Beleza? Só para vocês saberem. Então, se para os católicos, a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada. O Templo das Lamentações também é um local sagrado. Só que o local mais sagrado para os católicos é Roma. Ali a cidade... Roma não. É o Vaticano, né? Para os islâmicos é Meca, né? A cidade de Meca. E para os judeus, o local mais sagrado é esse Muro das Lamentações. Beleza? Que eu deixei aqui na imagem para vocês. Acho que vocês estão conseguindo ver aí. Fechou? E tem a representação, se por acaso vocês passarem por São Paulo. Galera, só para vocês terem uma noção, como é grande esse... eu tive a oportunidade de passar por lá, na frente. Fica... Agora eu esqueci a avenida, mas fica no bairro do Brás. Região central ali de São Paulo. Para quem sempre ir para São Paulo, fica a dica ali. Ela perde apenas para Aparecida do Norte, para a Basílica da Nossa Senhora da Aparecida. Eu preciso ver a questão do tamanho, se ela comporta mais pessoas que a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, da Aparecida do Norte. Para quem já foi para Aparecida, sabe o tamanho que é a Basílica de Nossa Senhora. Então, é uma réplica muito grande do Templo de Salomão. Beleza? Galera, só um minutinho. Uma janela. Compartilhar. Professor, pode mandar. Espera aí. Ô, Thiago. Oi. Que hora você vai mandar a pergunta lá? Tá. Então, eu já respondo vocês aqui. Então, galera, eu vou parar a gravação para não ficar muito longo, e aí eu abro para questionamentos de vocês. Pode ser? Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação. Só um minutinho. Para vocês tomar um café também, porque daqui a pouco eu tenho aula. Vamos lá. Interromper a gravação.